Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à parte 2 desse vídeo sobre o rei Josias. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e é um prazer te ter aqui. Meu nome é Suelen e aqui eu compartilho meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Aliás, eu nem lembro se eu falei isso no vídeo anterior, mas enfim, é isso. Bom, se você não assistiu o vídeo anterior ainda, eu indico que você assista antes de ver esse, porque esse vídeo é uma continuação. Então é bom você saber qual que era o cenário que estava acontecendo, para que a gente chegue aqui agora, neste momento, onde o rei Josias entende que não tem o que fazer, o povo vai ser castigado, mas ele será poupado, né? Ele não vai ver a calamidade, a desgraça que vai chegar sobre o povo de Judá. Deus tem piedade dele, tem misericórdia por ele ter rasgado suas vestes, ter se arrependido realmente. E aí agora a gente vai entrar no ponto de o que a gente faz agora? O que o rei Josias fez agora? E aí depois que ele recebeu essa mensagem, ele renova a aliança com Deus. E eu acho isso incrível, porque a primeira coisa que ele faz é chamar todo mundo de Judá. Ele chama todo mundo e fala, olha, vai todo mundo agora para o templo, do mais humilde ao mais importante, se é servo, se é escravo, não importa. Vai todo mundo agora para lá e lá vocês vão ouvir o que está escrito no livro da lei. E eu acho que esse passo é o passo mais importante, porque a gente se arrepende, mas a gente precisa conhecer também. Existe o arrependimento, né? A gente entende o pecado a partir da lei. E aí depois que vem esse arrependimento, a gente vai para a cruz de Cristo, através do qual nós conseguimos a salvação, né? Ao qual nós fomos agraciados com a salvação, afinal ela não é merecida, ela é por graça. E aí agora ele vai ler o livro da lei para todo mundo, porque ele já está convencido do pecado, mas o povo ainda não está. O povo é um povo idólatra, um povo que está longe de Deus. Então o que ele faz? Ele leva todo mundo e proclama em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Então ele vai e ele lê para todo mundo e ele se compromete em seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos. E aí vai continuar aqui no versículo, a gente está em 2 Reis, capítulo 23, caso esteja perdido, estamos aí no versículo 3. E a gente já está um pouco adiantado no versículo 3, a gente está na seguinte parte. Aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Ou seja, ele está se comprometendo a seguir, a obedecer de todo o coração e de toda a alma todos os mandamentos, os preceitos e os decretos que Deus ordenou através daquela aliança escrita no livro. Então todo o povo se compromete com a aliança. Eu acho incrível que é um momento onde todo mundo está ali entendendo o seu pecado, reconhecendo o seu pecado. E aí o rei começa a reforma. Gente, pra mim essa é a parte assim mais uou, porque primeiro, né, a parte de ler a palavra, de fazer conhecida a lei de Deus para que as pessoas possam se arrepender, para que as pessoas possam ter conhecimento do seu pecado. E segundo, a reforma. Porque ele chegou em um momento agora onde ele vai reformar. Gente, a gente já viu que Manassés tinha colocado altares de adoração a Baal, a Aserá, dentro do templo do Senhor. Tinha esculturas dentro do templo do Senhor. Gente, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não dá para da mesma fonte sair água doce e água salgada. Não dá para olhar para um templo e falar assim, não, o Senhor habita aqui, mesmo que tenha Baal, tenha Aserá, tenha gente adorando astros do céu. Não, ele não habita. Ele não está onde há o pecado. E aqui fica muito claro para mim como é importante para o rei Josias agora realmente não só falar estou arrependido, mas demonstrar arrependimento e se voltar para Deus realmente. Porque esse é o momento onde você derruba os altares de adoração a Baal. E naquele momento ele estava derrubando altares físicos, né? Ele estava derrubando
altares físicos de adoração, mas nós temos altares que nós mesmos criamos. Altares nos nossos corações que são altares para amaciar o nosso ego. Às vezes o altar somos nós mesmos. Às vezes o altar é o dinheiro, é alguma coisa que você tem. Enfim, uma infinidade de outras coisas, e o altar não é de Deus. Uma coisa que a gente acabou conversando, né, na aula da EBD, porque isso daqui também faz parte de uma aula. Gente, estou trazendo pra cá, porque hoje Deus falou, é isso, então você vai. Então, foi isso. E uma das coisas que a gente comentou foi sobre como, hoje em dia, muitos altares que são para ser do Senhor, muitos púlpitos que são para ser de adoração ao Senhor, estão sendo divididos. E aí eu vi um vídeo essa semana, né? Cara, que era um anúncio convidando as pessoas para ir para uma determinada igreja. E lá ele deixava muito claro, assim, eu não vou falar aqui tão explicitamente porque é capaz de derrubarem o vídeo, mas ele falava assim, mas Deus chama a todos, né? E aí ele falava assim, Deus não faz acepção de pessoas, venham todos e vamos adorar a Deus. Eu olhei para aquilo e eu olhei e falei assim, cara, Deus realmente não faz acepção de pessoas, mas Ele também não divide a glória dele com ninguém. E não dá para no mesmo coração você amar o mundo e amar a Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aí muitas vezes a gente até chega a ir a lugares onde você tem ali um altar que diz que era para ser do Senhor, mas que é para Baal, é para Será, é para o homem, é para o egocentrismo. E aí você vai naquele ambiente e você valida aquilo. Porque se você é uma pessoa que não vai para determinados lugares, porque sabe que aquele lugar não é o lugar onde você deveria estar, você acaba trazendo validade para algumas ações que as pessoas não deveriam ter. E não deveriam achar que Deus aceita isso, e que é normal. Então, surgiu, por exemplo, o caso da Bruna Carla, né, de ir para um casamento e tal, de pessoas que, assim, são do convívio dela, são amigos dela, mas ela não vai ir lá no casamento, cantar no casamento, validar aquilo como se ela concordasse com aquilo, como se fosse algo que Deus aceitaria. Você fala, Suelen, mas não tem nada a ver. Cara, o lugar que eu estou, o ambiente que eu estou, a conversa da qual eu participo, se eu estou naquela conversa e eu estou declaradamente cristã, e assim, não é cristã da boca pra fora, que fala assim, eu sou crente, sim, quando dá eu vou. Não, eu sou cristã. Eu sigo um cristianismo, eu tento imitar a Cristo. Se eu estou até mesmo em uma conversa que claramente era uma conversa da qual eu não deveria participar, eu estou trazendo validade para aquilo. Validade no sentido de até muitas vezes a pessoa estar olhando para mim como a Bíblia que ela está lendo, porque nós somos testemunhas daquilo que nós carregamos. E muitas vezes aquela pessoa não vai abrir a Bíblia para ler, mas ela vê através das minhas ações, das minhas atitudes, como que é ser cristão. Ele olha para aquilo e fala assim, é assim que Jesus agiria. Ele vê através das minhas palavras como um cristão deve agir. E aí se eu vou em um ambiente, eu participo de uma conversa, ou falo alguma coisa, de duas uma, ou a pessoa vai olhar e falar assim, vixe, isso daí não é crente não, que eu já vi acontecer. Ou vai falar o seguinte, mas crente pode fazer isso, então eu vou fazer também. Muitas vezes são pessoas até cristãs que às vezes vivem em uma dúvida ali sobre, será que eu posso usar tal roupa? Será que eu posso falar tal coisa? Será que eu deveria estar em tal lugar? E aí se você vê uma pessoa cristã que você tem como referência, vestindo determinada roupa, falando determinada coisa, indo em determinados lugares, a pessoa acha normal. Então toma muito cuidado com os tipos de altares que você tem levantado, com os tipos de altares que você tem... É que eu usar essa palavra é ruim, mas os altares que você tem visitado. Onde que você tem habitado? Quais são os tipos de conversas? E eu falo isso começando por mim, gente. Não é olhando pra vocês e falando assim, olha, cuidado, tá? Não. Tá apontando pra mim primeiro. Porque é algo que Deus tem comunicado pra mim. Cuidado. É preciso começar a reforma. E a reforma começa por mim.
É preciso começar a reforma, derrubar os altares de adoração, altares que não são para mim. Altares do qual eu não estou ali sendo adorado. Altares do quais eu passo longe. E não é só altar de... Vai ser meio pesado pra falar, mas não são só pessoas. São lugares, são igrejas. Cuidado com as igrejas que você visita. Tenha discernimento quando você estiver lá. Tenha cuidado com o tipo de coisa que estão falando, com o tipo de evangelho que estão pregando, porque estão pregando um Cristo diferente. Um Cristo que aceita qualquer um, que diz, venha como estás e permaneça. E não é. Você pode vir como você está, mas você tem que ter uma mudança. E é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que é perceptível. Não é, hoje eu sou crente, mas continuo fazendo exatamente todas as coisas que eu fazia quando eu não era. Não é. Não é assim. Cuidado com o tipo de evangelho que é pregado. O evangelho da fartura, né? O evangelho da prosperidade. Deus vai te dar, você vai conseguir tal coisa, Deus vai te dar uma casa, um carro. Eu não tô falando que Deus não dá. Mas tome cuidado, porque o evangelho é arrependimento. O evangelho é você se humilhar diante de Deus convencido dos seus pecados. O evangelho é redenção. É se entregar inteiramente a Deus. Tome cuidado, porque aqui a gente está vendo um povo completamente idólatra. E a gente vai chegar em uma parte que eu vou deixar mais pra frente para não dar spoiler, de que as pessoas elas não se redimiram de verdade. Josias preparou um caminho. E isso que eu acho lindo e que você precisa saber também. Josias preparou um caminho. Josias viu todos aqueles lugares. Quando ele começou a tirar os altares, ele achou que ele ia resolver o problema, assim. Ele tirou os altares de dentro do templo e falou assim, ok. Aí ele viu que tinha altares nas ruas. E aí ele foi tirando os altares das ruas. Foi vendo que tinha lugares que estavam sendo construídos para adoração a deuses, aos astros, a Será, a Baal. E ele começou a derrubar tudo isso. Chegou em um ponto que ele teve que chegar em Samaria. O zelo que ele tinha pela Bíblia, pela palavra do Senhor, pela aliança que ele fez com Deus, fez com que ele chegasse em Samaria. Samaria não fazia parte mais do reinado dele. Não fazia parte. Mas ele chegou em Samaria e foi lá e derrubou os altares. Ele foi cumprir, inclusive, a palavra que Deus já tinha entregue ao rei, esqueci o nome, mas o rei foi e levantou um altar de adoração e colocou lá um bezerro de ouro e falou, gente, vocês não precisam ir para Jerusalém, vocês podem vir aqui para ficar aqui em Samaria mesmo, sobe esse monte, vai lá e adora aquele bezerro, porque foi ele que tirou vocês do Egito. Cara, como assim? E como é que o povo aceita isso? Como que o povo acha normal? Mas a gente, estou falando isso olhando pro povo naquela época, mas a gente aceita qualquer coisa que o pessoal diz pra gente, contanto que seja conveniente, porque eu imagino que era muito conveniente subir o monte lá em Samaria mesmo e adorar a Deus lá, do que ter que se deslocar até Jerusalém para adorar a Deus lá. Então, enquanto está sendo conveniente para mim, eu sigo o que me dizem para fazer, o que mandam para fazer, eu faço. E aí as pessoas não se questionavam sobre isso. As pessoas não buscavam conhecimento de Deus. Tanto que a gente entende que o conhecimento de Deus estava sendo completamente negligenciado nessa época até Josias achar o livro da lei. Mas enfim, continuando. Josias chega até esse altar que levantaram em Samaria, onde tinha o bezerro de ouro e tal, e ele vai lá e derruba. Ele vai e tira tudo, ele blasfema o altar. E aí, o que acontece ali? As pessoas olham para ele e falam assim, olha, tem uma profecia que dizia que alguém chamado Josias ia vir aqui, ia fazer exatamente isso que você está fazendo. E esse profeta que está aqui, que está o túmulo dele aqui, foi ele que disse que isso ia acontecer. E ele veio em nome de Deus falar isso. E agora a palavra está se cumprindo em Josias. E nós, a palavra tem que se cumprir em nós. A palavra de ide, vai o evangelho. Ide, vai o evangelho. De pregar o evangelho a toda criatura. Essa palavra precisa se cumprir em nós. Mais do que isso, quando João Batista fala que ele está preparando o caminho para que venha o Rei da Glória, ele de fato preparou o caminho e agora nós temos que preparar o caminho para o segundo advento, que é a vinda de Cristo. E gente, ela está tão próxima.
Ele está batendo as portas. Eu fico olhando isso e falo assim, meu Deus, com tudo que está acontecendo, com tudo que está sendo passado na mídia, com tudo que está acontecendo em Israel, ele está voltando. E a gente está disperso, distraído com tantas outras coisas. A gente está tão sobrecarregado com coisas que nos afasta de Deus. Então, tome cuidado. Derrube os altares de adoração a outros deuses dentro do seu coração. Dentro de você tem altares que você levantou até para você mesmo. Derrube-o. Porque só uma pessoa deve ser adorada. Só Deus deve ser adorado. E a gente não pode se perder. Agora, a gente precisa estar ainda mais firme, ainda mais lutando por isso, lutando para que o Evangelho seja propagado, lutando para que essa mensagem chegue a outras pessoas, para que o verdadeiro Evangelho chegue a outras pessoas. E fica aqui a minha recomendação final. Derrube os altares. E faça além disso, que o zelo da palavra, o zelo pela palavra do Senhor, alcance mais pessoas. Ore pelas pessoas. Diga sobre a palavra para outras pessoas, para que elas também possam ser convencidas de seus pecados e levadas ao arrependimento verdadeiro, que nos limpa e que nos leva para próximo de Deus. Tá bem? Bom, curte esse vídeo, compartilha com a família, com os amigos, mande nos grupos de WhatsApp, enfim. A gente ainda vai chegar em Sofonias, então esses 2 primeiros vídeos foi só para que a gente saiba o que está acontecendo, qual é o rolê. E aí o próximo vídeo a gente fala sobre Sofonias, certo? Então é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que você seja notificado quando tiver novos vídeos. E um beijo no coração de vocês.